Olá! Hoje iremos falar sobre morte súbita. Morte súbita é aquela que ocorre em até 1 hora do início dos sintomas. A grande pergunta que se impõe é possível prevenir a morte súbita ou ela é algo inevitável? Em primeiro lugar, vamos destacar que ela é sempre algo dramático, porque nem o paciente, nem os familiares, nem os amigos muitas vezes estão esperando. Para poder prevenir morte súbita, nós precisamos conhecer as causas e como intervir para evitar que ela aconteça. Bom, em primeiro lugar, a doença coronária, que é da obstrução dos vasos sanguíneos do coração, é a doença que mais comumente leva à morte súbita. Por quê? Porque 40% das pessoas que têm a doença coronária na sua forma infarto agudo do miocárdio evoluem com uma arritmia que chama fibrilação ventricular, que leva à morte súbita. Bom, e como nós podemos prevenir essa situação? Primeiramente, prevenindo a própria doença coronária, através de mudanças de estilo de vida, uma alimentação mais equilibrada, exercícios físicos regulares, controle da hipertensão, controle do diabetes, controle do colesterol, do tabagismo, do estresse. Quando existe alguém na família que tem infarto jovem, pesquisar se você também pode ter. Então essa é uma maneira de prevenção. Outras doenças que levam à morte súbita são aquelas que levam à dilatação do coração, hipertrofia do coração, doenças iônicas genéticas. E como nós vamos pesquisar, né? Então a insuficiência cardíaca, a dilatação do coração é uma das principais causas de morte súbita. Então, nesses casos, nós temos um arsenal de medicamentos que reduzem mortalidade. Assim como em alguns casos será necessário o implante do CDI, que é o cardiodesfibrilador implantável. No nosso meio, por exemplo, nós temos uma doença coronária, que pós-infarto pode levar à insuficiência cardíaca. Nós temos a doença de Chagas, a miocardiopatia alcoólica e outras causas. Assim como nós temos que pensar também nas doenças genéticas, como a cardiomiopatia hipertrófica, que não é uma doença tão frequente, mas quando nós vemos atletas com morte súbita, muitas vezes é por essa causa. Então, se existe história de morte súbita na família, é importante pesquisar. E aí, antes de uma atividade física, é importante sabermos isso, porque esse tipo de doença normalmente leva à morte súbita durante o exercício físico. Então é muito importante essa pesquisa. Assim como algumas doenças iônicas, genéticas, como a síndrome do QT longo, síndrome de Brugada, taquicardia ventricular catecolaminética, que tem uma característica familiar importante. Então, se na família tem pessoas que têm morte súbita precoce, ou se a própria pessoa tem história de síncope, né, de desmaio, ou algum outro sintoma, é importante pesquisar. Porque muitas vezes no próprio eletrocardiograma, que é um exame básico, nós podemos identificar algumas dessas doenças. Então esse é o recado que nós tínhamos hoje para falar sobre a morte súbita e que é possível preveni-la conhecendo as suas causas. Um grande abraço, até o próximo vídeo.